Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre duas figuras femininas muito importantes na história da enfermagem, Anna Nery e Florence Nightingale. Ambas tiveram um papel crucial no desenvolvimento da enfermagem moderna e merecem ser lembradas e celebradas. Vamos conhecer um pouco mais sobre suas vidas, feitos e legados para a profissão. Fiquem ligados e não deixem de assistir até o final. Florence Nightingale nasceu em 12 de maio de 1820 e era a segunda filha de William Edward Nightingale e Frances Nightingale. Tal como a sua irmã mais velha, Bartleby, recebeu o nome em inglês da cidade que a viu nascer, Florença, na Itália. Pertencente a uma família rica da alta sociedade britânica, Florence cresceu numa época de intensas mudanças sociais, marcadas pelas ideias liberais e reformistas. Seu pai, William Nightingale, que havia estudado na Universidade de Cambridge, notabilizou-se pelas ideias progressistas em relação à melhoria da sociedade e educação da mulher. Tendo se empenhado consideravelmente na educação das suas filhas, ato que na época era apenas dedicado aos filhos varões. A educação de Florence foi, por isso, vasta e abrangente, integrando latim, grego, história, filosofia e matemática, línguas modernas e música, veiculando-se uma amplitude de sabedoria bem importante na sua trajetória. Com vários elementos da família ligados à política, Nightingale desenvolveu naturalmente um profundo sentido de envolvimento com assuntos da sociedade na sua época. De tal forma que a condição social privilegiada não a impediu de procurar colocar em prática os seus conhecimentos. Nas suas primeiras cartas e notas, os propósitos da educação são constantemente analisados, criticando a educação disponibilizada à mulher na época. No entanto, só apenas com 31 anos de idade pôde dar utilidade à prática da sua bagagem educacional. Aos 17 anos de idade, Florence descreveu no seu diário pessoal uma experiência mística que considerou um chamamento da sua vocação e que terá dado força à sua convicção de que não estava destinada a uma vida comum. Entre os 20 e os 30 anos de idade, os conflitos com a família acerca da questão do casamento foram aumentando consideravelmente, mas Florence conseguiu manter a sua independência. Em 1845, na busca de meios para aprender a prática de enfermagem, Florence pediu autorização aos seus pais para prestar cuidados aos doentes na enfermaria de Salisbury, local onde um amigo da família exercia medicina. O seu pedido foi prontamente recusado, pois os pais de Florence consideravam que este trabalho não era adequado a uma dama do seu estatuto social, que apenas a viuvez ou a pobreza poderiam dar a uma mulher educada a oportunidade de trabalhar. Durante este período, recebeu o apoio do Dr. Samuel Gridley Hall, médico americano pioneiro na educação de cegos, o qual incentivou Florence a perseverar a sua vocação para a enfermagem, apesar das contrariedades apontadas pela sua família e amigos. Ainda em Londres, em 1848, Florence teve a oportunidade de ensinar crianças pobres durante alguns meses em uma escola em Westminster. A experiência despertou para a pobreza, permitindo-lhe sentir-se útil, mas novamente Florence teve que desistir da oportunidade devido às objeções colocadas pela sua família. Em 1849, Florence embarcou numa viagem cultural pela Grécia e Egito, recolhendo anotações detalhadas acerca das suas condições sociais e arqueológicas. Na volta, passando pela Alemanha, visitou Kaiserswerth, onde
onde o pastor Theodor Friedner, da Igreja Reformadora Luterana, fundou em 1836, juntamente com a sua esposa, a Ordem das Diaconisas para cuidar dos doentes. É depois da visita à obra do pastor Friedner que Florence decide, aos 30 anos de idade, dedicar o resto de sua vida à enfermagem. Florence regressou assim a Kaiserwerth para receber o treino de enfermagem, revelando-se ter uma excelente capacidade, o que motivou o pastor Friedner a sugerir a publicação de um relatório acerca da vida em Kaiserwerth, destinado aos leitores ingleses. Nightingale aceitou o desafio, publicando a obra em 1851, que empenhava-se consideravelmente em promover a instituição como local onde as mulheres poderiam encontrar educação útil, tecendo também algumas críticas à educação das mulheres na época. Apesar da formação e conhecimento adquiridos, Florence não pôde dar-lhe utilidade prática imediata. No regresso à casa, redigiu um discurso filosófico ao qual se referia como Religião para os Alfaiates que Trabalham, que viria a ser publicado 10 anos mais tarde em 3 volumes com o título Sugestões de Reflexão para os que buscam a Verdade Religiosa. Em 1851 e 1854, Florence complementou a experiência prática em Kaiserwerth com dados reunidos em visita a hospitais do Reino Unido e Europa e sistematizou as suas experiências, analisando e refletindo sobre os relatórios dos hospitais e algumas publicações do governo inglês sobre a saúde pública. Em 1853, visitou o Hospital Lariboisière, em Paris, que havia sido construído recentemente. Ficou agradavelmente surpreendida com a arquitetura da construção, efetuada em plano e permitindo a entrada de luz e ar fresco. Florence considerou que a arquitetura era responsável pela reduzida taxa de mortalidade do hospital, por permitir a dispersão dos miasmas e do ar nocivo. Em 1853, Florence conquistou seu primeiro emprego oficial e, em sequência, o espaço necessário para ampliar o seu conhecimento e experiência. Tornou-se senhora superintendente de uma instituição londrina denominada Instituição para Senhoras Doentes, onde se manteve até o desenrolar da Guerra da Crimeia. Demonstrou ser uma brilhante gestora, sendo a sua gestão marcada pela subordinação das enfermeiras e de si própria aos médicos, em termos de tratamento dos doentes, mas questionando e procurando sempre influenciar algumas matérias, com o objetivo de direcionar as políticas para o interesse dos doentes. Em 1853, rompeu a Guerra da Crimeia, originada no conflito entre russos e otomanos, que posteriormente envolveu outras potências, como França e a Inglaterra, prolongando-se até 1856. Essa guerra representou uma verdadeira calamidade, demonstrando que a organização hospitalar britânica não havia evoluído grandemente desde as guerras napoleônicas. Cerca de 250 mil pessoas morreram para cada lado, em grande parte devido à alta incidência de doenças infecto-contagiosas, desorganização dos hospitais de campanha e deficientes condições sanitárias no terreno que se traduziram em elevada mortalidade entre os soldados feridos ou doentes. A expectativa da sociedade, no entanto, era elevada e os jornais faziam notícias de todos os acontecimentos relacionados com a guerra, de tal forma que a preocupação da população pelo bem-estar dos soldados levou o secretário do Estado, Sidney Herbert, a destinar para a guerra um grupo de enfermeiras, nomeando Florence Nightingale para a superintendência do grupo. Foi uma atitude sem precedentes, na medida em que nenhuma mulher havia antes sido nomeada para uma posição oficial do exército britânico. Em cenário de guerra, Florence rapidamente apreendeu a situação em Scatury, o principal hospital militar britânico, enfrentando, no entanto, uma série de dificuldades, como falta de recursos, ausência das mais elementares condições de higiene, hostilidade dos médicos e demais oficiais militares, preconceito do sexo masculino,
crescente número de feridos e doentes vindo da frente de batalha, indisciplina e falta de preparação das suas enfermeiras. Implementou duas medidas estratégicas iniciais no seu processo de reforma. Submeteu as suas enfermeiras às ordens dos médicos para não se desviar do processo de reforma e criou uma lavanderia no hospital. Após o primeiro mês, havia já proporcionado roupa lavada para os soldados e respectivas camas, melhoria das dietas hospitalares e manutenção das enfermarias. Também escrevia cartas em nome dos soldados para suas famílias. Instituiu um mecanismo para enviar dinheiro dos soldados para os seus parentes e criou quartos de leitura e atividades para os pacientes. Todas as noites, continuadamente, percorria os corredores do hospital à luz de uma lamparina turca, vigiando e cuidando dos soldados doentes. A sua genialidade administrativa acabou por captar o respeito da Rainha Vitória e de muitos membros do governo, mas o cuidado e a atenção individualizada que prestou aos soldados doentes e feridos conquistou o afeto da população britânica. Florence Nightingale tornou-se assim um símbolo de esperança, uma heroína aclamada e consagrada, como a Senhora com uma lâmpada ou o Anjo da Crimeia, relevando para segundo plano uma campanha militar absolutamente desastrosa. No auge da sua fama, em 1855, um grupo de apoiantes reuniu-se em Londres com o objetivo de conseguir fundos que permitissem a Florence levar a cabo a reforma dos hospitais civis e estabelecer um instituto para a formação das enfermeiras, quando regressasse à Inglaterra. Teve assim início o Fundo Nightingale, embora numa primeira fase com pouco envolvimento de Florence, que estava ainda empenhada com a guerra. Em 1857, iniciou a recolha de dados e evidências da má gestão hospitalar e procedeu ao cálculo de estatísticas de mortalidade, trabalho pioneiro que em 1860 viria a ser reconhecido com a atribuição do título Membro Real da Sociedade Estatística, pela primeira vez atribuída a uma mulher. Perante as autoridades militares, Florence sempre assumiu uma postura altamente reivindicativa, comportamento que originou um crescente interesse à volta dos seus empreendimentos e que lhe proporcionaram um ímpeto pouco comum entre os reformadores no seio do exército. Em resultado das suas orientações, rapidamente se constituíam em normas e, em maio de 1857, foi nomeada para a Comissão Real de Saúde do Exército. Dada a atividade dessa comissão, resultou a criação imediata da Faculdade de Medicina do Exército. Florence revelou ser uma mulher com grande capacidade de trabalho, de gestão e liderança, e é desta experiência no estrangeiro, numa cultura hostil e em cenário de guerra, que Florence retira o conhecimento prático, que ele vai permitir criar as bases para a reforma hospitalar da segunda metade do século XIX, incluindo a reorganização dos serviços de enfermagem. Antes da Guerra da Crimeia, a formação das enfermeiras já era um tema discutido no Reino Unido. Entre 1830 e 1840, a liberdade religiosa veio permitir o estabelecimento de irmandades que se destinavam à formação de mulheres moralmente competentes para cuidar dos pobres e dos doentes. Os estudantes de medicina eram quem prestavam os cuidados que atualmente fazem parte das competências dos enfermeiros, e apesar de já serem exigidas candidatas a enfermeiros saber ler e escrever, as administrações hospitalares da época tinham que se contentar com mulheres analfabetas e de baixo estado social. Além de tecnicamente desqualificadas, as matronas, mães de família e enfermeiras tinham muitas vezes um comportamento moralmente reprovável: alcoolismo, insolência, falta de disciplina, absentismo, roubo ou extorsão dos doentes
razão pela qual a atividade era considerada indigna de uma mulher respeitável, à luz dos preceitos do puritanismo vitoriano. Durante a Guerra da Crimeia, a imprensa publicitou várias situações de enfermeiras que tentaram converter religiosamente os soldados, quando estes estavam à beira da morte. Em resposta a esses problemas, Nightingale criou um sistema baseado na formação, no treino, na dedicação, na disciplina de ferro e na forte estratificação hierárquica, seguindo um modelo misto, conventual e militar. Em 1859, conjuntamente com o Fundo Nightingale, iniciou negociações para estabelecer uma escola de enfermagem no Hospital São Tomás, em Londres. A classe médica teve uma forte oposição, pois considerava que as enfermeiras necessitavam apenas de qualificações semelhantes às de empregadas domésticas. Em 1860, após as negociações, surgiu a fundação da Escola Nightingale para Enfermeiras, incorporada ao Hospital São Tomás, considerada a primeira escola profissional de enfermagem em todo o mundo. O seu modelo viria a se espalhar rapidamente pelo resto da Grã-Bretanha e Império Britânico. Neste período, a par da fama e glória, Florence recebeu uma outra herança da Guerra da Crimeia. Uma doença a debilitou durante muito tempo, impossibilitando-a de assumir a direção da escola de enfermagem. Optou, assim, por atribuir a direção da escola a uma enfermeira matrona em exercício. Nos primeiros anos, a Escola Nightingale distinguia-se por ser independente, mas fisicamente ligado ao hospital, atribuir total autoridade à matrona do hospital sobre as enfermeiras estagiárias, disponibilizar lar para as estagiárias residir, ter como professores das estagiárias os funcionários do hospital, irmãs e médicos, submeter as estagiárias à avaliação das irmãs e matrona do hospital, atribuir pequenos salários estagiários durante a formação, estabelecer um contrato com as estagiárias que as obrigava, depois da formação, a aceitarem um lugar no hospital à escolha do Fundo Nightingale, sendo política dessa instituição enviar grupos de enfermeiras formadas para outros hospitais com o objetivo de divulgar o sistema de formação de Florence Nightingale. Esta organização apresentava, no entanto, algumas fragilidades. A confiança depositada na avaliação das irmãs, as quais não possuíam formação, a não aceitação da formação de enfermeiros por parte dos médicos, a utilização das estagiárias como um par de mãos extra e a dificuldade em recrutar estagiárias com perfil adequado. O desenvolvimento da escola de Nightingale acabou por ser um processo inconstante, sendo que apenas na segunda década e após a intervenção direta de Florence, houve uma efetiva melhoria do sistema. Nesta época, escreveu 2 dos seus mais conhecidos livros, Notas sobre assuntos que afetam a saúde, a eficiência e a administração hospitalar do Exército Britânico, publicado em 1857, Notas sobre enfermagem, o que é e o que não é, publicado em 1860. A reputação da escola Nightingale viria a espalhar-se rápida e distantemente, não só devido à personagem heróica e lendária de Nightingale, mas também devido ao esforço de seu primo, Henry Bonham Carter, que entre 1861 e 1914 geriu o Fundo Nightingale. A fama e o reconhecimento da escola tornaram o recrutamento de estagiários um processo fácil, sendo as candidatas cada vez mais qualificadas. As enfermeiras formadas começaram a construir as suas próprias escolas, emigrando para países como Austrália, Canadá, Índia, Alemanha, Finlândia, Suécia e Estados Unidos. A partir de 1872 até seus últimos dias, Florence se manteve em contato próximo com o desenvolvimento da escola, enviando anualmente um conjunto de conselhos práticos e morais para sua melhoria e funcionamento.
Colocava a ênfase na aprendizagem e desenvolvimento de competências práticas, demonstrando alguns pensamentos avançados para a época e completamente atualizados no dia de hoje. Por exemplo, considerava que havia necessidade de atualizar a formação entre cada 5 a 10 anos. À medida que a enfermagem se tornava uma profissão respeitável para as mulheres em todo o mundo, a lamparina de Florence Nightingale tornou-se um emblema da profissão, simbolizando, por um lado, a esperança transmitida aos feridos durante a Guerra da Crimeia e, por outro, a literacia e a aprendizagem na profissão. Em 1934 foi criada a Fundação Internacional Florence Nightingale, tendo naturalmente como símbolo a lamparina. Nightingale considerava a enfermagem como uma oportunidade profissional, com um conteúdo específico por investigar. A sua concepção da enfermagem incidia particularmente na prevenção e no doente, contrariando as concepções de enfermagem da sua época, que valorizavam, acima de tudo, a doença e o curar. A sua teoria abrange 3 relações principais: ambiente com o doente, enfermeira com o ambiente e enfermeira com o doente. Considerava o ambiente como um fator principal que atua sobre o doente para produzir um estado de doença. A enfermeira deve, por isso, ser capaz de manipular o ambiente em favor do doente, para que este tenha o mínimo gasto de energia possível. Florence considerava que não lhe tinham ensinado a natureza da doença nem mesmo em cais do Werth, mas que a tinham aprendido através da experiência, observação e reflexão. Por isso se compreende que, podendo organizar o ensino da enfermagem, ela tivesse procurado replicar as condições que, no seu entender, tinham proporcionado a sua aprendizagem dos fatos relacionados com a doença. A ênfase que Nightingale deu à higiene na Guerra da Crimeia e a importância que atribuía ao papel da enfermeira na gestão do ambiente revelam a singularidade do seu pensamento. Nightingale acreditava que Deus criou as doenças para que o homem pudesse aprender as suas causas através da observação e, desta forma, prevenir o seu ressurgimento gerindo o ambiente. Consequentemente, acreditava que as enfermeiras, assumindo as suas responsabilidades de manter a higiene, tinham uma oportunidade única para o desenvolvimento espiritual, descobrindo a natureza de Deus ao aprender as suas leis da saúde. Ao longo de sua vida, Florence Nightingale escreveu entre 15 a 20 mil cartas a amigos e conhecidos distinguidos e redigiu cerca de 200 obras repartidas entre livros, relatórios e panfletos, nos quais estão bem patentes as suas crenças, observações e desejos de mudança nos cuidados de saúde. Mesmo depois dos 80 anos de idade, continuou a trabalhar reunindo dados e escrevendo acerca da enfermagem e cuidados de saúde. A sua obra foi de tal forma revolucionária e avançada para a época que teve profundo impacto na saúde e na reorganização dos serviços de saúde a nível mundial, sendo considerada ainda hoje pedra basilar da profissionalização da enfermagem. Florence Nightingale faleceu a 13 de agosto de 1910 em Londres, com 90 anos de idade. A família recusou o enterro na célebre abadia de Westminster, sendo seus restos mortais depositados no cemitério em Hampshire, na campa da família. As suas ideias revolucionárias, contudo, permaneceram e continuaram a influenciar e inspirar a enfermagem contemporânea. Anna Deli, uma mulher anônima que ofereceu-se como voluntária para participar da Guerra do Paraguai, que durou de 1865 até 1870. Ela foi nomeada enfermeira e consagrou-se, sendo mencionada de forma heróica como uma das mais ilustres mulheres da história do Brasil e da enfermagem.
Ana Nery nasceu em 13 de dezembro de 1814 na vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, sendo batizada no dia 25 de março de 1815 na Igreja da Matriz com o nome de Ana Justina Ferreira, pelo padre Carlos Melequides do Nascimento. Ana Nery pertencia à família de patriotas legítimos, não havendo registros acerca da história de vida de seus pais, José Ferreira de Souza e Luísa Maria das Virgens. Educadas na cláusula e confinamento do lar, as meninas moças eram preparadas para o matrimônio e atingiam a flor da idade entre os 16 e 20 anos. A idade de 23 anos era considerada como limite das jovens casadoras e foi nesse limite etário que Ana Nery se casou em 15 de maio de 1838 com o capitão-tenente da Marinha Isidoro Antônio Nery, nascido em Lisboa em 5 de setembro de 1800. Na condição de mulher casada, Ana Nery devia seguir os modelos propostos pela Igreja Brasileira, que tinha interesse em promover a mulher, acentuando seu papel de preciosa auxiliar, sendo impostas as mesmas obrigações transmitidas pelos manuais de conduta moral dos países católicos. Ainda que tentando manter uma vida matrimonial nos moldes existentes, Ana Nery enfrentou períodos de ausência do esposo, que, engajado no serviço militar, era obrigada a dedicar-se ao ofício de capitão de fragata, navegando por toda a parte do território nacional. Vez por outra, Isidoro retornava à Cachoeira, onde permanecia por um curto período de tempo, suficiente para que o casal desfrutasse o nascimento de 3 filhos: Justiniano de Castro Rebelo, nascido em fevereiro de 1839, Isidoro Antônio Nery, nascido em 24 de março de 1841, e Pedro Antônio Nery, nascido em 13 de maio de 1842. Casada, Ana Nery desempenhou o papel de esposa, ainda que por períodos curtos, e o de mãe, adotando a postura das mulheres na sociedade da época, seja por gerência do lar ou na educação dos filhos. Em 5 de julho de 1844, Isidoro Antônio Nery faleceu aos 43 anos de idade, acometido por súbita enfermidade. Viúva aos 29 anos de idade, com filhos pequenos, o mais velho com 5 anos de idade, Ana Nery ganha então uma vida autônoma e independente, cheia de responsabilidades. Ana Nery mudou-se para Salvador de modo a garantir o estudo aos seus filhos e consequente ascensão social, permanecendo no anonimato até a sua inserção no contexto da Guerra do Paraguai, quando inicia o caminho da consagração nacional. Viúva desde 1844, Ana Nery mantinha-se no espaço privado do lar, desenvolvendo atividades do cotidiano da mulher daquela época. Nos meados do século XIX, Ana Nery vivia com 2 de seus filhos na cidade de Salvador. Engajados em estabelecimentos de ensino superior, todos os filhos de Ana Nery seguiram o serviço militar. Justiniano de Castro Rebelo e Isidoro Antônio Nery dedicaram-se à medicina, enquanto o filho mais novo, Pedro Antônio Nery, dedicou-se à carreira militar, era cadete e aluno da Escola Militar do Rio de Janeiro. Com a entrada do Brasil na Tríplice Aliança, juntamente com o Uruguai e a Argentina em 1865, Ana Nery, aos 51 anos, viu seus filhos partirem para a guerra contra o Paraguai e, em uma carta destinada ao presidente da província da Bahia, Manuel Pinto de Souza Dantas, datada de 8 de agosto de 1865, ofereceu-se para servir aos períodos de guerra. Muito embora o patriotismo sobressaiu nas entrelinhas da carta, Ana Nery mencionou o desgosto resultante do afastamento de seus familiares. Viúva e afastada de seus filhos, Ana Nery mobilizou-se para não perdê-los. A sua atitude repercutiu na superação da imagem social da mulher na época, na medida em que desempenhou muito mais do que exigiam os papéis vigentes de mãe e de mulher, sendo denominada a Grande Irmã de Caridade Leiga. A resposta do presidente da província da Bahia ao apelo de Ana Nery foi breve, sendo expedidas ordens ao conselheiro comandante das armas para que Ana Nery fosse contratada
como a primeira enfermeira. 5 dias depois, no dia 13 de agosto de 1865, embarcou Ana Nery para os campos de batalha, onde sua atuação foi primorosa. Em sua passagem pelo Rio Grande do Sul, Ana Nery teria tomado lições de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, assim como havia desempenhado um curto estágio em Salto, Argentina, onde estabeleceram-se grandes depósitos e hospitais de sangue, onde os feridos dos últimos combates se recuperavam de suas enfermidades. O título Mãe dos Brasileiros foi-lhe conferido pelos obreiros da glória, que eram soldados, segundo a obra de Rosendo Muniz Barretos, o poemeto histórico A Mãe dos Brasileiros. Nesta obra única de 22 páginas manuscritas, o autor em versos afirma com convicção a caridade de Ana Nery, tendo sido testemunha do auxílio que esta prestava aos enfermos. Não bastasse a dor e a morte de alguns enfermos que atendia, Ana Nery teve ainda que enfrentar a morte do filho mais velho, Justiniano de Castro Rebelo, e do sobrinho Arthur Rodrigues Ferreira. Dentre as homenagens recebidas em campos de batalha, podemos citar o diploma de sócia honorária da Sociedade de Socorros Incomentes e o de sócia instaladora da Sociedade de Beneficência Portuguesa em Assunção. Findada a guerra em 1870, Ana Nery retornou ao Brasil, trazendo consigo 6 órfãs, conforme refere D. Ignez Sabino, que afirma ter visto uma foto tirada em Montevidéu. Apesar de outras mulheres terem atuado como enfermeiras voluntárias da Guerra do Paraguai, apenas Ana Justina Ferreira Nery, envolvida pela alta do patriotismo, recebeu reconhecimento. Ana Nery chega ao Rio de Janeiro em 6 de maio de 1870, sendo recebida por senhoras baianas ali residentes, as quais concederam-lhe um alvo guarnecido de madrepérola e prata, tendo sobre a parte superior suas iniciais AJFN, no interior a seguinte dedicatória: tributo de admiração à caridosa baiana por alguns compatriotas. Os seus conterrâneos residentes na corte mandaram tirar esse retrato em tamanho natural para ser oferecido à província da Bahia. Trata-se de uma tela em que Victor Meireles representou Ana Nery de pé e, ao fundo, o espaço público ocupado, um campo de batalha fictício. Na cabeça, uma coroa de louros. No rosto, as marcas do cansaço e da tristeza. No corpo, a roupa preta, com uma medalha fixada à direita do peito. 3 anos após o regresso de Ana Nery, chega à Bahia a tela a óleo de Victor Meireles. Foi solenemente colocada no salão das sessões do Paço Municipal de Salvador, a 28 de setembro de 1873, onde se encontra até hoje. O governo imperial concedeu-lhe ainda, pelo decreto datado de 18 de maio de 1870, a medalha de 2ª classe, a medalha de campanha com passador de ouro número 5 e uma pensão anual de R$1.200.000. No Rio de Janeiro, Ana Nery viveu os últimos anos de sua vida. Adoeceu gravemente no princípio de 1880, falecendo dia 20 de maio do mesmo ano, aos 65 anos de idade. Ana Nery foi sepultada às 17 horas do dia seguinte, no cemitério São Francisco Xavier, em jazigo perpétuo, sendo exaltada à beira do túmulo. O tempo não apagou da memória dos brasileiros o nome de Ana Nery e por muitos anos foram-lhe prestadas diversas homenagens. No Rio de Janeiro, em 31 de março de 1926, pelo decreto número 17.268, o governo deu a denominação de Ana Nery à Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que passou a pertencer à Universidade do Brasil, como ensino superior desde o decreto número 8.393, de 17 de dezembro de 1945. Em 1º de fevereiro de 1979, no Rio de Janeiro, uma comissão formada por Pedro Calmon,
pelo ministro José Moreira Rabelo e pela diretora da Escola de Enfermagem Ana Nery, Cecília Pessego Coelho, reuniu-se no cemitério São Francisco Xavier para a exumação dos restos mortais de Ana Nery. Os despojos foram colocados em uma urna de jacarandá e prata oferecida pela Universidade Federal da Bahia, que foi encaminhada ao pavilhão de aulas da Escola de Enfermagem Ana Nery, onde permaneceu em exposição do dia 4 de fevereiro, quando foi levada ao aeroporto Santos Dumont e entregue ao setor aeronáutica militar para o transporte à Bahia e posteriormente à cidade de Cachoeira. Após o fim das cerimônias do translado em Cachoeira, a urna foi levada à sacristia da Igreja da Matriz, onde ficaria até a sua deposição no centro da nave principal da mesma, uma das últimas homenagens de que temos notícia. Florence Nightingale, beatificada no seu tempo e elevada à condição de heroína, deu à enfermagem um estatuto socioprofissional, que lhe faltava, e uma nova representação social. Com Florence Nightingale, a enfermagem passou a ser vista como um emprego respeitável para as mulheres. Soube aliar o seu estatuto social a uma vasta e abrangente educação de base, à sabedoria prática e ao conhecimento de outras realidades geográficas e sociais, exercendo um relevante poder de influência sobre as políticas e reformas da saúde. Deixou uma extensa obra escrita, resultante da intensa atividade que desenvolveu até o final da sua vida. Florence Nightingale teve profundo impacto na saúde, na enfermagem e na reorganização dos serviços de saúde a nível mundial. É relevante a contribuição de Ana Nery à nossa profissão, considerando sua bondade, caridade, altruísmo, desprendimento, dedicação, humanidade, amor ao próximo, dentre outros. Devido à necessidade de elevar o status social e moral da enfermeira no século XX, tão degradado nos séculos anteriores, haveria de se encontrar entre tantas enfermeiras aquela que pudesse identificar profissionalmente a enfermeira, que se destacasse socialmente, que possuísse boas condições socioeconômicas, que detivesse uma formação moral e mantivesse um comportamento disciplinado. Ana Nery atendeu a todas essas exigências e tornou-se símbolo da enfermagem brasileira. Esperamos que tenham gostado da viagem que fizemos no tempo hoje. Se sim, curta o vídeo e para não perder os próximos vídeos, se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho e compartilhe para mais pessoas se informarem. Até semana que vem. Até o próximo vídeo.